Abra sua Bíblia no primeiro livro de Reis, capítulo 18, versículos 41 a 46. 1 Reis 18. Nós, na última vez, estávamos falando de Elias. Eu quero voltar para Elias. 1 Reis 18, 41 a 46. Nós tínhamos pregado sobre Elias, a restauração do altar. E hoje vamos ao capítulo 18, ao versículo 41 ao 46. A terra estava vivendo um momento de seca, um momento de fome. Versículo 41, então disse Elias a Acabe, o rei Acabe, marido de Jezabel: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo, e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos. Disse ao seu moço: sobe, olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então lhe disse Elias: volta, e assim por 7 vezes. A 7ª vez diz: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena como a palma da mão do homem. Então disse ele: sobe, diz a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Dentre pouco, os céus se enegreceram, com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Eu quero que você estenda a sua mão, me abençoe, faça uma oração por mim, para que eu possa abençoar a sua vida. Fala para Deus o momento que você está vivendo e diga para Deus: Deus, coloca na boca dele uma palavra que venha trazer esperança ao meu coração, que venha trazer conforto, que venha trazer direção, que venha trazer cura, restauração. Pai querido, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te agradecemos. Ao abrirmos a tua palavra, clamamos pela presença do teu Santo Espírito, que ele fale muito mais alto que a voz do pregador, que enquanto a tua palavra estiver sendo pregada, o enfermo seja curado, o oprimido seja liberto, aquele que chegou aqui perdido, desorientado, receba a salvação e a orientação de ti. Fala com teu povo, ministra ao teu povo através da tua palavra, enche o coração do teu povo com a tua palavra. Muito obrigado, Pai, te agradecemos no nome de Jesus, amém. Quem aqui se lembra das suas aulas de história? Ainda se lembra? Quem aqui se lembra dos grandes navegadores? Aqueles que cruzaram mares que antes nunca foram navegados. Aqueles que descobriram terras. Quem se lembra? Diz o nome de um aí. Quem? Cristóvão Colombo. Quem mais? Vasco da Gama. Quem mais? Vasco da Gama. Tem mais um aí que você esqueceu? Américo Vespúcio, Fernão Magalhães, Pedro Álvares Cabral, que descobriu o Brasil. Queridos, esses são homens que marcaram a história da humanidade. Enquanto essa terra existir e se ensinar, vai se falar desses homens. Porque foram homens, não é, que com poucos recursos, não é, o que eles tinham? Uma bússola. O que eles tinham? Um mapa, desenhado às vezes à mão. Não tinha os recursos que a gente tinha hoje. E esses homens, se tornaram grandes navegadores, grandes descobridores. Dizem as más línguas que na verdade foram as tempestades, foram as tormentas que levaram eles para a terra que eles nunca tinham conhecido, não é? E são as más línguas que dizem, né? Os comentaristas maldosos dizem que na verdade eles foram conduzidos ao Brasil,
por causa de tempestade, eles foram conduzidos à América, por causa de tormentas, e eles não sabiam, e de repente foram parar lá. Isso não importa. Mas eu queria aproveitar isso aqui, que foram tormentas, que foram tempestades, que transformaram eles em grandes navegadores. E nós falávamos aqui, na última vez estávamos ministrando a palavra de Deus, cadê o Deus de milagres? Cadê o Deus de maravilhas? Cadê o Deus de poder? E nós dizíamos que essa era uma pergunta errada, porque a pergunta certa é, cadê os Elias da nossa geração? Silêncio total na igreja. Cadê os navegadores das águas do Espírito Santo da nossa geração? Cadê aqueles que vão nos levar a experimentar o poder de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus? Amém? Cadê os homens e mulheres que vão ser usados por Deus para manifestar o seu poder? Cadê eles? Onde é que eles estão? Onde estão esses homens? Onde estão essas mulheres que vão ser usadas por Deus? Obrigado, Vivian, que você levantou a mão. Pode levantar a mão que Deus está vendo. Amém? Cadê eles? A igreja fica olhando, né? Cadê os homens e mulheres que vão ser usados por Deus? Está melhorando. Presta atenção, querido. Se nós somos homens e mulheres, só quem quer ser usado por Deus, levante a mão. Só quem quer ser usado. Amém. Deus viu tua mão levantada. Olha aqui, se nós queremos ser esses homens, na nossa geração, homens e mulheres que vamos ser usados por Deus, de uma certa forma, querido, nós também vamos ser forjados, nós também vamos ser moldados, nós vamos ser feitos no meio de adversidades, no meio de desafios, no meio de crises, no meio de ventos contrários. Os grandes navegadores, eles são moldados, forjados nos mares, no meio de tempestades, no meio de tormentas, e os grandes homens de Deus, mulheres de Deus, da mesma forma, são forjados, são formatados, são moldados no meio de lutas, no meio de desafios, no meio de ventos contrários. É nessas horas que eles crescem, é nessas horas que eles se transformam, é nessas horas que eles amadurecem, é nessas horas que eles se transformam em agentes de mudança. Eles se transformam em pessoas que fazem diferença na vida dos outros. Pessoas que fazem acontecer coisas que não estavam acontecendo. São pessoas que abrem caminho onde não se viam caminhos. Elias, querido, apesar de ser um homem como nós, sujeito a paixões, Elias era como eu, como você, minha irmã. Era um homem igual a gente. Esse homem passou por uma porção de situações, ameaças, perseguições, momentos de incerteza, de insegurança. E todas essas coisas transformaram ele no profeta Elias. O homem que quando orava, o fogo descia do céu. Amém? Se nós que levantamos as mãos porque queremos ser usados por Deus, cadê quem levantou a mão aí? Eu acho que já diminuiu. Se nós, querido, que somos homens e mulheres da nossa geração, quem está aqui hoje na terra, falando do amor de Deus, da graça de Deus, pregando a palavra de Deus, somos nós. É a igreja. Se nós queremos ser usados como Elias foi usado, se nós queremos modelar Elias, copiar Elias, experimentar o que Elias experimentou, sermos homens e mulheres na nossa geração que vão ser usados por Deus. Será que você consegue dizer isso para o teu irmão? Quero ver se vai conseguir. Eu quero ser usado por Deus.
Consegue bater na palma do teu irmão? Eu quero ser usado por Deus. Quem aqui tem coragem de dizer, eu quero ser um agente de milagres? Eu quero ser uma pessoa que faz diferença. Eu quero ser uma pessoa que vai manifestar o poder de Deus. Quer mesmo, meu irmão? Então, querido, a gente tem que entender que coisas parecidas que aconteceram com Elias podem acontecer conosco. Amém? Se eu não quero viver uma fé de banco de cadeira, eu quero ser luz, eu quero ser sal, eu quero ser um agente de mudança, eu quero falar do amor de Deus, eu quero falar da graça de Deus, eu quero ver milagres, eu quero ver orações respondidas, eu quero ver a vida de pessoas mudando, eu quero ver coisas acontecendo, eu quero ver o que está na Bíblia acontecendo na minha vida. Se eu quero isso, eu tenho que estar preparado. Porque coisas parecidas que aconteceram com Elias podem acontecer comigo. Para quê? Para me preparar. Para me moldar. Para que Deus possa me usar. Amém? Eu não sei se você está navegando aí hoje no mar, que você não sabe exatamente para onde é que vai dar. Eu não sei se você hoje está enfrentando ventos contrários. Eu não sei se aconteceu alguma coisa que de repente mexeu no rumo da tua vida, na direção que você estava, no itinerário. De repente apareceram obstáculos que você não contava. Meu irmão, eu posso lhe dizer pela palavra de Deus que Deus está trabalhando com você nesses dias. Sacode o teu irmão e diga, olha, Deus está trabalhando com você nesses dias. Deus quer te usar, Deus quer fazer de você um homem de Deus, Deus quer fazer de você uma mulher de Deus, Deus quer fazer de você alguém que vai fazer diferença. Amém? Alguém que vai fazer diferença na tua casa, no teu trabalho, na tua faculdade, na tua igreja. Deus está interessado em fazer isso contigo. Então a gente tem que entender, queridos, que assim como as tempestades prepararam os navegadores, pode ser que eu tenha que passar também por algum tipo de tempestade, algum tipo de crise, algum tipo de adversidade, que Deus permite para nos moldar como homens e mulheres de Deus. Amém? Então eu quero convidar você, quem aqui diz assim, eu queria ser um Elias, orava e o fogo descia. Quem aqui tem? Né? Sabe aquela pessoa? Vou levantar a mão, vou orar e o fogo vai descer. Amém, querido? Diga para mim menos, pastor. Então tá bom. Eu vou fazer menos. Não precisa fogo, não vamos queimar ninguém. Amém? E se queimar tem extintor de incêndio. Mas quem aqui gostaria de fazer, orar e ver resposta de oração? Vamos do menos, não é? Porque às vezes a gente vai tão lá em cima que a gente perde até o prumo, né? Menos. Quantos aqui gostariam de orar e ver a sua oração respondida? Primeiro, para orar e ver a oração respondida, primeiro você tem que orar, né? Primeiro tem que orar, né? Se você não ora, não vai ver a oração respondida nenhuma. Então, querido, vamos prestar atenção aqui. Vamos olhar para Elias. Vamos copiar Elias. Vamos modelar Elias. O que é modelar Elias? Vamos copiar o que ele faz. Paulo dizia assim, imitar porque eu imito a Cristo. Faça o que eu faço. Então vamos olhar Elias. Se nós que queremos ver respostas de oração, nós que queremos ver milagres, maravilha. Vamos copiar Elias. Aqui, como eu li aqui antes de ler o texto, eu falei. O que é que acontecia? Tinha se estabelecido uma seca na terra, uma fome.
não havia chuva. E se não tinha chuva, não tinha colheita. Amém? De certa forma, na igreja isso também pode acontecer. Se não tiver a chuva do Espírito Santo, a gente não tem a colheita. Amém, queridos? Então, olha só, Elias vivia um tempo de necessidade, um tempo de fome, de falta, de escassez. Talvez alguns de nós, queridos, estejamos vivendo alguma coisa parecida. Talvez alguns de nós também estão vivendo uma escassez aqui, uma seca ali, uma falta ali. Presta atenção a Elias. No meio dessa seca, no meio dessa falta de colheita, dessa fome, dessa escassez, Elias começou a preparar o ambiente para uma mudança acontecer. A Bíblia ainda está aberta? Versículo 41 diz assim: então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Havia alguma chuva? Havia alguma chuva? Não, não havia chuva nenhuma. Mas ele, pela fé, começou a liberar uma palavra profética, uma palavra baseada no que ele conhecia de Deus, baseado no que Deus já tinha revelado ao coração dele. Ele disse: se prepara, fala para o rei. Ele disse: Elias, se prepara, porque já se ouve um ruído de abundante chuva. Sobe, come, bebe, faz o que você tem que fazer, segue a tua vida como deve ter que seguir, mas confia que Deus vai se manifestar. Esse quadro vai mudar. Vem chuva aí. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Presta atenção, querido, ele começou a preparar o ambiente, ele começou a preparar a atmosfera, o clima. Quer ver um milagre acontecer, querido? Começa a falar diferente do que você tem falado, começa a falar com fé, começa a falar com esperança, começa a falar positivo em vez de negativo, começa a falar que Deus vai fazer, começa a falar que Deus vai operar, começa a falar que a porta vai se abrir, começa a falar que a oportunidade vai chegar, começa a falar o que Deus vai fazer na situação que você está enfrentando. Amém? Então essa é uma palavra aqui, ó, para você que hoje está no meio de uma seca, de uma necessidade, de uma falta, não é? Vai vivendo com aquilo que você tem agora, meu irmão, mas se prepara que está vindo uma abundante chuva que vai provocar uma mudança no estado das coisas. Não é? Diga para o teu irmão, meu irmão, você pode começar a liberar uma palavra. Diga para o teu irmão: as coisas não vão ficar como estão. Diga isso para o teu irmão: as coisas não vão ficar como estão. Diga para o teu irmão: vai haver mudança, vai haver transformação. Vai acabar a fome, vai acabar a seca, vai acabar a falta, vai acabar a escassez, vai vir uma nova colheita, coisas vão acontecer. Você reparou que só por eu falar, você falar, a coisa aqui já mudou? O clima já mudou aqui? Não é? Porque a gente às vezes chega tão derrubado, tão desmaiado, tão acabado com a escassez, com a miséria, com a pobreza, que a gente diz assim: abre a boca. Não consegue abrir. Fala aí uma coisa, diz um aleluia. Sabe quando é que você vai ver milagre? Cutuca esse calado aí do teu lado e nunca vai mudar nada na tua vida, não vai mudar nada na tua casa, não vai mudar nada na tua família, na tua vida financeira. Vamos copiar Elias, querido.
Não sei qual é a tua escassez, qual é a tua miséria, qual é a situação que você está vivendo. Começa a abrir a boca, vai acabar essa miséria, vai acabar essa pobreza, vai acabar essa falta, vai acabar essa escassez. Dias melhores estão chegando, há uma chuva que está chegando. Amém. Bata na palma do teu irmão e diz: meu irmão, vem chuva aí. Pergunta para ele se ele trouxe o guarda-chuva. Trouxe a galocha. Quem é que trouxe o guarda-chuva aí? Ih, tem uma porção de gente aí. Amém, queridos? Olha aqui, queridos. Nada ainda tinha acontecido. Ainda tinha seca, ainda tinha fome, ainda tinha miséria, ainda tinha escassez, mas o que Elias estava falando não tinha nada a ver com a situação, mas sim com o que ele cria em Deus, acreditava, esperava, confiava em Deus. Então, querido, nesse tempo de preparação para aquilo que Deus vai fazer, nós temos que ter uma palavra de fé na nossa boca. Nós temos que ter uma palavra que traga esperança, uma palavra que seja profética. Você não pode falar hoje, estou falando com você diretamente, cheio de miséria, cheio de escassez, de falta, de seca. Você não pode falar uma palavra baseado na fome que você está vendo, na seca que você está vendo, nas impossibilidades que você está enfrentando, na falta. Você tem que falar uma palavra baseada no que diz a palavra de Deus, no que diz as promessas de Deus, no que Deus já revelou a você. É uma palavra de confiança, é uma palavra profética, é uma palavra de esperança. Querido, sem essa palavra de fé na tua boca, não há clima para Deus agir. Não há ambiente para Deus agir. Como é que Deus vai agir dentro de uma casa onde só se blasfema, só se xinga, só se murmura, só se reclama, só se revolta, murmura? Deus não tem como agir ali. Não há clima para Deus agir. Não há ambiente para Deus agir. Amém, querido? Não é? A gente tem que preparar a atmosfera, a gente tem que preparar. Se você quer ver milagre, começa a falar uma palavra que transmite graça, começa a falar uma palavra que transmite esperança, uma palavra que transmite ânimo. Para de ficar murmurando, para de ficar se queixando, muito menos fica de boca calada. Abre a boca e começa a dizer: Deus vai fazer, Deus vai operar, Deus vai se manifestar. Amém. Querido, isso aqui é imprescindível. Tem gente fazendo campanha, vindo a culto de oração, fazendo coisa, mas vai ouvir a sua palavra. Só murmuração, só reclamação, só queixa. Como é que Deus vai agir? Então, querido, hoje, se eu quero um milagre, quem aqui ainda quer milagre? Salvação da minha casa, cura de enfermidade, livramento de uma obra do inimigo, de um laço do passarinheiro. Eu tenho que começar a preparar um ambiente falando que Deus vai fazer. Amém, querido? Eu tenho que começar a falar. Não, por quê? Porque toda mudança começa com palavras, minha gente. A mudança vai chegar. Mas você tem que preparar o caminho com as tuas palavras. Por exemplo, querido, você já reparou que uma reconciliação, um conserto, seja afetivo, relacionamentos, família, casal, como é que começa? Como é que começa? Um casal que briga. Tem casal aqui que briga? Nenhum. Só uma novinha que casou anteontem. Quando um casal briga, como é que eles se reconciliam?
Sempre tem um que é mais duro e um que é mais mole. Não é verdade? Sempre tem um que gosta de negociar e tem outro que gosta de ficar turrão. Não é assim? Mas aí você começa a falar, é uma palavra, é outra palavra, é outra palavra. Daqui a pouco, o céu desceu. Não é verdade, querido? Agora, querido, como é que a gente briga? Como é que a gente começa a brigar? Me fala aí, como é que você começa a brigar? Através do quê? Palavras. Não é? É uma palavra que você fala, aquela palavra chama outra. Tem gente que não escuta e fica calado. Devolve. E aí devolve. Daqui a pouco, estão na nona DP. E a Maria da Penha atrás. Palavras, minha gente. Quem é que hoje aqui identifica, eu tenho uma situação na minha vida que eu tenho que mudar. Não dá para continuar. Não, Deus tem que fazer alguma coisa. Deus tem que operar. Um Deus de milagres, não, Deus tem que fazer alguma coisa. Então, querido, para mudar essa situação que você enfrenta hoje, Deus precisa de alguém que fale o que é que Ele vai fazer. Por exemplo, você, não, Deus vai salvar. Não, Deus vai curar. Não, Deus vai dar o livramento. Ele precisa de alguém aqui que fale isso. Alguém que fale diferente, porque todo mundo só murmura, só reclama, só se queixa, né? Alguém que fale do poder de Deus, fale das promessas de Deus. Amém, querido? Alguém que provoque um movimento diferente. Então vamos trazer isso aqui, é muito prático, minha gente. Tem uma situação hoje na tua vida que você quer mudar, que você quer transformar, que você quer ver Deus agir. Que palavras você tem liberado hoje? Não é hora para ficar de boca calada. O que é que você tem falado hoje? Você tem falado, não, Deus vai operar, Deus vai salvar, Deus vai jogar o inimigo por terra, Deus vai operar com o seu poder, o livramento vai chegar, a providência de Deus vai aparecer, uma porta vai se abrir, a cura vai chegar para o corpo, para a alma e para o espírito. Deus vai operar o milagre. Amém? Saia daqui hoje falando diferente. Em vez de falar do problema, porque tem gente que tem que contar o problema. Ai, meu pai do céu. Não, porque o meu problema, você vê aqui como os pastores sofrem. Porque depois de uma hora aí pregando, e a pessoa ainda chega aqui, ela tem que contar o problema, e a gente, para calar a boca da pessoa, às vezes é uma... Posso falar? Levanta a mão, dá glória a Deus, diz que Deus vai operar, diz que o diabo já está derrotado na tua casa, na tua família. Está entendendo, querido? Sai daqui hoje falando diferente. Não, Deus vai operar. Vou louvar a Deus, porque a salvação vai bater na minha casa. Vou louvar a Deus, porque o livramento vai chegar. Maior é o que está em mim do que está no mundo. Deus é fiel, Deus é justo, Deus vai trazer o livramento, Deus vai trazer a saída, Deus vai trazer a provisão. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Agora, se você insiste em murmurar, reclamar, né? E tem gente que toma posse. Não, porque o meu diabetes, ele é teu mesmo. Isso não vai sair daí nunca. Não, porque a minha hipertensão, essa hipertensão é tua. É totalmente tua. Cada dia ela vai tomar mais. Vai aguentar, vai pegar mais teu corpo. Pode dizer que está amarrado, é para ver se você...
Acorda, desperta. Ou se você fica calado, não fala nada, sabe o que vai acontecer? Nada. Né? Começa a glorificar Deus. Começa a bendizer Deus. Eu sei que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O Senhor disse que pelas pisaduras dele nós fomos sarados. Ele levou nossas dores para o cativeiro. Então eu tenho certeza que a cura vai chegar, o livramento vai chegar. Vão cair 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não vou ser atingido. Porque ele desfaz o laço do passarinheiro. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Então, querido, isso aqui é uma palavra prática para você. Sai daqui falando diferente. Não, porque a minha depressão, sai dessa. Não, porque a minha, tira, isso não é tudo nada teu. Você é templo do Espírito Santo. Você é santuário de Deus. Amém? Você tem saúde. Deus te dá. Então, queridos, isso aqui é só para quem quer ver milagre. É para quem quer ver mudança. Se você não quer mudança, transformação, quer que tudo continue na mesma, continua com essa cara aí, que está olhando para mim. Não fala nada. Não louva nada. Não diz nada. Fica calado. Continua murmurando. Continua sendo essa pessoa chata, sempre reclamando, murmurando, se queixando. Continua, porque tu não vai sair daí tão cedo. Amém, querido? Estou fazendo aqui um tratamento paradoxal. Vê se você acorda e desperta. Cutuca teu irmão, diz, meu irmão, dá um glória aí. Pelo amor de Deus, dá um glória aí. Dá um aleluia aí. Dá um louvado seja Deus aí. Amém? Jesus de Nazaré. Então, olha aqui, querido. A primeira coisa, para aqueles que querem mudar alguma coisa, a primeira coisa que Elias fez foi liberar uma palavra de fé. Amém? Saia daqui hoje liberando palavra de fé. A cura vai chegar. Eu perdi o emprego, mas Deus vai abrir um emprego melhor ainda do que aquele que eu tinha. Deus fecha uma janela, mas Ele abre uma porta imensa. As coisas vão melhorar. Que vem chuva aí e as coisas vão mudar. Primeira coisa, Ele liberou a palavra de fé. Segunda coisa, querido, diz a palavra que Ele subiu ao Carmelo, se curvou e meteu o rosto entre os joelhos. O que Ele foi fazer? Orar. Quer dizer, queridos, olha aqui, ó, não é só falar. Nossas palavras de fé devem ser acompanhadas de oração. Porque muitas vezes são nossas orações que manifestam o poder de Deus. Se nós queremos ser homens e mulheres que vão ser usados por Deus nessa geração, se nós queremos ver Deus mudar situações na nossa vida, nós temos que ter, diante dessas circunstâncias que nós estamos enfrentando, fé. Temos que ter ousadia para falar o que Deus nos prometeu, né? Temos que ter ousadia para liberar uma palavra profética. Mas a gente não pode se esquecer, a gente deve se lembrar que são nossas orações que vão fazer vão fazer com que essas palavras de fé venham a se cumprir. Essas palavras de fé venham a se manifestar como um fato. Não é? Diz que Elias botou a cabeça entre as pernas. Essa é a posição que em muitas culturas a mulher toma para gerar um filho, no parto. Muitas culturas a mulher é assim que ela faz. E oração às vezes, querido, é um trabalho de parto. Você que já teve um filho, parto cansa? Não. Parto cansa, desgasta, a mulher sua, ela chora, às vezes ela grita, e às vezes, querido, oração para a gente é assim. Olha aqui, querido, perseverar em oração por uma causa, em determinados momentos, é um desgaste. Orar por uma mesma causa, às vezes, por anos,
é cansativo, é desgastante, mas muitas vezes, queridos, são as nossas orações, é a oração da igreja, é uma oração de uma mãe que não desiste da salvação dos seus filhos. É uma oração de um pai que não desiste de orar pelo seu filho. É a oração de um ministério, de intercessão, clamando, orando, não é? São muitas vezes, querido, as nossas orações que dão a luz ao poder de Deus, a manifestação da graça de Deus, as manifestações poderosas da graça de Deus. Eu sempre digo isso, repito e repito e repito. Uma oração que Deus escuta é a oração de uma mãe. Como Deus ouve a oração das mães. Ouve a oração dos pais? Ouve também. Mas parece que mulher, queridos, quando põe uma oração por um filho, ela ora com as entranhas dela. Não é? Ela ora com as vísceras dela. Não é? O homem também, ele também ora, ele também clama, mas eu sempre digo, mãe, não tem oração mais poderosa para teu filho, para tua filha, do que a tua. Segunda-feira no gabinete eu que estava falando isso. Mãe, a tua oração Deus ouve. Pai, a tua oração Deus ouve. Amém? Quando nós como igreja oramos, Deus ouve. Quando o ministério dobra o joelho, Deus ouve. É assim que nós muitas vezes trazemos as manifestações de Deus. Mas presta atenção. Às vezes acontece conosco o que aconteceu com Elias. Apesar de você ter uma linguagem de fé na sua boca, apesar de você ter uma palavra de confiança, apesar de você falar o que a Bíblia diz, apesar de você não deixar de colocar aquela situação em oração, perseverar em oração, a impressão que você tem às vezes é que tudo isso não está servindo para nada. Porque a impressão que você tem, que apesar de você estar falando que Deus vai fazer, apesar de você estar louvando, cantando, apesar de você estar orando, você às vezes olha para o redor e a impressão que você tem é que não está acontecendo nada. Por 6 vezes Elias perguntou ao seu moço, e a resposta que ele recebeu foi: não há nada. Já saiu a resposta daquele emprego? Não. E aí, fulano já mudou? Não mudou nada. E como é que estão as coisas em casa? Estão piores. E aquele que está te perseguindo, te ameaçando, cada dia está pior. Você está orando, você está colocando uma palavra de fé, mas às vezes a impressão que você tem, é que não está acontecendo nada. Quantas vezes a gente chega na igreja, ouve uma palavra que vem do coração de Deus, a palavra enche o teu coração de fé, você diz: irmão, essa palavra é profética para a minha vida, eu creio nessa palavra, eu declaro essa palavra, não é? Começamos a orar cheio de confiança, de entusiasmo, de fé, expectativa, é isso que vai acontecer, é isso que vai cumprir. Mas às vezes a gente olha para o redor e parece que não está acontecendo nada. Não vemos mudança nenhuma no estado de coisa. Parece que está tudo na mesma. Quem aqui tem coragem de dizer isso? Eu estou orando, eu estou confiando, mas a impressão que eu tenho é que está tudo na mesma. Alguns corajosos para levantar a mão. Não estou vendo mudança nenhuma, não estou vendo acontecer. Queridos, essa é uma hora que é difícil para a gente. Porque a gente é tentado a desacreditar de todas as palavras que recebeu. Não é? Você recebe palavras, às vezes recebe uma profecia, às vezes recebe uma profetada, e de repente não vê nada acontecer. E aí essa hora que você começa a desconfiar, não é? De toda a palavra que você recebeu, começa a achar
Não sei para que tanta oração. Não sei para que tanta oração, não serviu para nada. Eu acho que foi tudo um tempo perdido. E é aqui, querido, que muitos desistem. É aqui que muitos se revoltam. É aqui que muitos entram num buraco negro. Viram as costas para Deus. Talvez, meu amado, você esteja vivendo um tempo assim. Tanta palavra, tanta profecia, tanta oração, tanta busca de Deus. Mas quando você olha para as circunstâncias, não é nada. Está tudo do mesmo jeito. Aconteceu com Elias, querido. Pode acontecer conosco. E voltando a olhar para Elias, a gente vê que ainda assim ele perseverou. Bata na palma do teu irmão, diz: meu irmão, a tua vitória está na tua perseverança. Ele continuou confiando em Deus. Ele continuou vindo à igreja. Ele continuou orando. Ele continuou ouvindo a palavra de Deus. Olha só, querido, Elias não abandonou a sua posição. De joelho ele estava, de joelho ele ficou. Até que, por fim, ele recebeu um pequeno sinal. O moço veio e disse: eu vejo uma nuvem pequena como a palma da mão de um homem. Olha aqui, querido, para outros isso não significaria nada. Mas para quem estava vivendo num tempo de seca, num tempo de fome, num tempo de escassez, sustentado pela palavra de Deus, porque às vezes o que nos sustenta, queridos, é a palavra de Deus. Se a gente olhar para as circunstâncias, a gente abate. O que sustenta é a palavra de Deus. Tem gente aqui que está sustentada pela palavra de Deus. Ouve a palavra de Deus, se alimenta da palavra de Deus, lê a palavra de Deus. Tem aqui gente sustentada por causa das suas orações. Amém? Para esse que fica sustentado pela palavra, pelas orações, pequenos sinais são o início de grandes coisas que Deus vai fazer. Eu queria que você dissesse isso para o seu irmão. Pequenos sinais são o início de grandes coisas que Deus vai fazer. Será que tem alguém aqui que nesses dias de seca, de escassez, de fome, de necessidade, de falta, tem recebido um pequeno sinal? Aconteceu alguma coisa. Uma coisa à toa. Um pequeno sinal. Muito pequeno mesmo. Mas foi um sinal que acendeu uma esperança no teu coração. Foi um sinal que plantou uma semente de alegria no teu coração. Essa palavra é para você, meu irmão. Se prepara, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Diga para o teu irmão: meu irmão, se prepara que vem chuva aí. Se prepara que vem chuva aí. E diz que dentro em pouco o céu se fechou, não é? E caiu uma grande chuva. Vamos trazer essa palavra para a gente, querido. Falo com você, querido, que está vivendo um momento difícil. Momento de fome, de seca, de escassez, de falta. Quem sabe você está orando e está amargando um tempo de espera. Tua paciência tem sido provada. Quem aqui tem a paciência? Tem sido provada. Não é só a fé, não, a paciência. Essa palavra é para você, querido. Se prepara. Vem chuva aí. Se prepara, vem chuva abundante. Qual é a chuva que você está esperando? É uma provisão, é uma cura, é um livramento, é uma providência, é uma restauração. Deus me colocou essa noite dizendo para você: eu vejo uma pequena nuvem. Eu vejo, e talvez você também está vendo, um pequeno sinal.
nas tuas circunstâncias, no teu dia a dia, você está percebendo um pequeno sinal. Meu irmão, se prepara que vem uma abundante chuva, que vai trazer restauração, que vai trazer cura, que vai trazer salvação da tua casa, que vai trazer renovação. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Amém? Eu posso convidar para você se colocar de pé? Talvez, querido, nesses dias você tenha visto um pequeno sinal. É quase nada. Mas foi algo que encheu teu coração de alegria. Colocou uma nova esperança em você. Talvez nesses próximos dias você vai ver um pequeno sinal. Amém? Confie em Deus, glorifique a Deus, não é? Saia daqui com uma palavra de fé na sua boca, saia daqui orando ao Senhor, e mesmo se demorar, confia no Senhor, persevera no Senhor, porque Ele vai te dar a chuva que você está precisando. Então, querido, nessa noite eu queria orar por você que está precisando dessa chuva. Quem sabe você está cansado de esperar. Você cuja paciência tem sido colocada à prova. Quem é que aqui está com a paciência por um fio? Vem cá, meu irmão. Você que não aguenta mais. Não dá mais para esperar. A tua paciência, você está a ponto de explodir. Isso, vem cá. Vem cá, eu quero orar por você. Talvez tenha alguém aqui que ache já que não tem mais jeito, porque já orou muito. Já liberou muita palavra de fé, mas parece que nada mudou, nada aconteceu, continua tudo do mesmo jeito. Queridos, você veio, Deus hoje te trouxe a essa igreja, e Deus está falando contigo. Vem chuva aí. Amém? Vem chuva aí, trazendo restauração, trazendo renovação. Amém? Você que está aqui diz assim, eu estou esgotado, eu estou cansado, eu estou exausto, tenho confiado em Deus, tenho me alimentado da palavra de Deus, tenho ouvido a palavra de Deus, tenho orado, mas parece que nada acontece. Interessante a palavra do moço, né? Ele disse assim, não há nada. Que coisa horrível, né? Quando você vai lá no banco, crente que tem um bom dinheiro lá, depositado, e aí o rapaz diz lá, ou a máquina diz que não tem absolutamente nada. Dá vontade de dar uma cabeçada naquela caixa eletrônica. Não é verdade, querido? Então, querido, você que está aqui, abaixa a sua cabeça. Você que está cansado. Você que está amargando aí uma espera. Você que tem clamado. Você que tem vindo à igreja e se alimentado da palavra de Deus. Você que tem orado por essa situação. E mais que você ora, parece que nada muda. Tudo continua do mesmo jeito. Quero orar por você, querido. E quero te pedir que depois dessa oração que eu fizer por você, você saia daqui falando diferente. Falando de forma positiva, falando de forma confiante na palavra de Deus. Para de ficar contando esse problema para todo mundo. Começa a falar o que Deus vai fazer. Deus vai curar, Deus vai libertar, Deus vai livrar, Deus vai operar. Comece a falar o que você acredita que Deus vai fazer. E ore por isso. Não deixe de orar. Viu, mãe? Não deixa de orar por tua filha. Não deixa de orar por teu filho. Viu, pai? Não deixa de orar pelos teus filhos. Continua orando. Deus está ouvindo a tua oração. E nessa noite o Senhor está falando
E já existe no horizonte uma pequena nuvem, um pequeno sinal. Quem sabe nesses dias Deus te deu um pequeno sinal que aquietou teu coração, trouxe alegria, trouxe esperança. E a minha oração por você, querido, é que você continue nessa posição que Elias ficou. Elias não deixou de falar o que ele cria que Deus ia fazer, e Elias não abriu mão da oração, até que ele viu que tinha uma nuvem do tamanho da mão de um homem, até que você veja a chuva descer. Pai querido, Pai amado, eu quero te agradecer pela vida desses irmãos e irmãs. Alguns deles, Pai, estão cansados, alguns deles estão exaustos, alguns deles, Pai, estão cansados de tanto orar, de tanto falar, de tanto pregar, de tanto anunciar a Tua palavra. E a impressão que tem é que nada muda. Meu Pai, mantém cada um deles na sua posição de fé e oração. Mantenha o meu irmão falando palavras de acordo com o que diz a Tua palavra. Mantenha o meu irmão na sua vida de oração, porque há uma chuva caindo, há uma chuva transbordante chegando, uma chuva que vai trazer restauração, uma chuva que vai trazer renovação, uma chuva que vai trazer uma nova colheita, uma chuva que vai trazer um novo momento. Eu oro pelo meu irmão, eu oro pela minha irmã, eu me levanto contra toda palavra de praga, de maldição, toda oração feiticeira contra a vida do meu irmão, contra a sua casa, contra a sua família. Toda palavra proferida de derrota, de fracasso, que caia por terra. Abençoa o meu irmão, meu Pai. Comece a louvar a Deus, comece a glorificar o nome do Senhor. Começa a abrir a tua boca, a declarar as palavras de Deus, a declarar: há uma chuva chegando, há uma chuva transbordante, há um tempo de restauração, há um tempo de renovação, há um tempo que Deus vai fazer coisas novas na sua vida. Levante as tuas mãos, comece a glorificar